Irmãos, abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis 32. Não, o pastor Ricardo não esqueceu dessa passagem, mas ele me desafiou. Aí ele falou assim: Rafa, você prega? Eu prego, né? Missão dada, missão cumprida. Bom, pelo menos a gente tenta cumprir. Desde então não tenho dormido direito. Semana passada o pastor Ricardo falou de um sonho abençoado lá, e que ele acordou e ligou para a missionária, aquela coisa toda, e eu sonhei que eu perdi o meu esboço. Senhor amado, só sonhei, ele está aqui ainda. Espero que o meu negócio não tenha nenhum problema, né? Mas a gente fica com aquele medinho, né? O pastor tem sido tão zeloso na exposição bíblica da palavra de Deus, que a gente fica até meio preocupado e tal. Mas vamos lá. Gênesis 32, 22 a 32. Um dos textos mais bonitos, talvez mais conhecidos também de Gênesis. Muito importante para o entendimento, não apenas da peregrinação de Jacó, mas da peregrinação do povo de Deus. E nós nos veremos muito aqui também nesse texto. Gênesis 32, versículos 22 a 32. Leia com atenção e fé em seu coração, essa é a santa palavra de Deus, que diz assim: Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que me perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem um músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, muito obrigado por Tua palavra, ó Deus. São encontros como esse que nosso coração é exposto diante de Ti e nós somos transformados. Que hoje nós possamos ver a face de Cristo resplandecendo através das Sagradas Escrituras. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Finalmente sem máscaras. Alguns ainda estão usando por precaução e tudo bem. A gente passou uma grande jornada, uma saga na verdade com essa questão aí, não foi? A gente não podia entrar em determinados lugares com ela, com as máscaras. É engraçado que a gente passou alguns apertos e a gente fez os nossos jeitinhos, né, como brasileiro. Me lembro um dia, eu entrei no mercado sem máscara, estava correndo, aí entrei ali para comprar uma coisa rápida e eu percebendo que está todo mundo me olhando. Eu não sou bonito, então o que está acontecendo? Estava sem máscara, né? Aí eu, vou continuar. Aí fui lá, comprei as coisas rapidinho, aí fui pro caixa, aí a moça começou a me olhar com cara feia, aí eu levantei a camisa e... É máscara, tá bom, vai. E a gente foi dando um jeito, para que de alguma forma a gente pudesse entrar nos lugares, a gente pudesse respeitar as normas, e a gente fez isso. Mas isso me faz lembrar, irmãos, que diante de Deus e na presença dEle, nós não podemos estar de máscaras. Ele quer nos ver sem máscaras. Ele não quer nos ver com as máscaras
da nossa autossuficiência, achando que sempre daremos jeito nos nossos problemas, nas nossas questões. Muito menos Ele quer nos ver com a nossa máscara do orgulho, pensando que somos suficientes em nós mesmos e podemos lidar com tudo de acordo com a nossa vontade, porque somos bons demais. Não podemos estar diante da presença de Deus com a máscara do moralismo, pensando que somos éticos o suficientes para nos comportar diante de Deus e Ele nos aceitar, muito menos com a máscara da religiosidade, pensando que dessa forma nós seremos aceitos porque usamos determinadas regras, fazemos determinados rituais e assim podemos estar diante do Senhor e desfrutar de suas bênçãos. Diante de Deus, sem máscaras. Diante de Deus não cabe hipocrisia. É o sinônimo de máscaras, nós usamos isso. E foi assim também na vida de Jacó, irmãos. Recapitulando um pouco aquilo que havia acontecido, uma vez que o pastor Ricardo saltou esses versos de uma forma estratégica, combinando até com o texto de Romanos, nós nos lembramos que Jacó, um dos nossos pais da fé, havia fugido da sua própria família após ter enganado o seu irmão 2 vezes e o seu próprio pai. Ele havia enganado a sua família para que de alguma forma ele pudesse conquistar e adquirir as bênçãos que Deus já havia prometido a ele. Mas ele queria dar o seu jeitinho, ele era o autossuficiente Jacó, que poderia fazer as coisas do seu próprio jeito. E ele então foge com medo do seu irmão, por ameaças de morte, até mesmo sob os cuidados da sua mamãe. A sua mamãe querida o havia enviado para as terras dos seus parentes, e ele deveria permanecer lá até a fúria do seu irmão Jacó ser aplacada. No entanto, 20 anos se passam, e Jacó lá nas terras do seu sogro, trabalhando feito um condenado, pelas suas esposas, pelos seus bens, dando duro, mas ainda sendo Jacó, o homem que tenta de alguma forma fazer as coisas do seu jeito, autossuficiente. Veja que Jacó, irmãos, não havia desfrutado das promessas de Deus plenamente ainda. Ele havia adquirido posses, bens, patrimônios, mas ainda não havia desfrutado daquilo que Deus prometera. E agora, ao voltar para a sua terra, para a terra de Canaã, ele precisava enfrentar o seu passado. Ele precisava enfrentar Esaú, seu irmão, que ele havia deixado, que ele havia abandonado de uma forma traiçoeira. E queridos, quando nós olhamos esse texto, nós nos lembramos um pouco acerca da nossa própria vida. Como desligar? Acho que é aquele ali, se não for incomodar vocês, para não voar aqui. Obrigado, tá, gente? Como eu disse, nós nos lembramos muito acerca da nossa própria vida quando nós olhamos para a peregrinação de Jacó. Ele é um homem chamado por Deus, ele está num relacionamento com Deus, mas um tanto quanto confuso. Às vezes ele é esse homem de fé, mas às vezes ele é Jacó, o traiçoeiro, aquele que pega pelo calcanhar. Irmãos, nesse texto o que nós veremos é exatamente o único caminho para desfrutarmos da nossa vitória, para desfrutarmos exatamente daquilo que Deus prometeu para nós. Não existe outras maneiras, se não olharmos para esse texto e encararmos de frente aquilo que Deus quer fazer em nosso coração. E talvez você seja um daqueles que tenha vivido, tenha peregrinado há muito tempo, lutando com incredulidade, e em alguns momentos sendo uma pessoa de fé, caminhando exatamente de acordo com a vontade de Deus e com as suas promessas, mas muitas vezes você se sente como Jacó, um homem que ainda está perdido e que não está reorientado na sua vida para com Deus. Hoje nós veremos, irmãos, em resumo, a grande ideia do nosso texto é que Deus leva seu povo à dependência exclusiva dEle, para que eles possam desfrutar de suas bênçãos
pactuais. Simples assim. O que nós vamos aprender é que Deus está nos ajudando e nos encaminhando em nossa peregrinação, para que possamos ser levados a essa dependência exclusiva dEle, para que aí então possamos desfrutar de suas bênçãos pactuais, de tudo aquilo que Ele tem prometido para nós. E nós vamos ver isso em duas partes no nosso texto. Em primeiro lugar, nos versículos 22 a 26, nós vamos aprender, irmãos, que na luta com Deus, nós somos feridos. A propósito, é uma ideia um tanto quanto estranha dizer, nós estamos lutando com Deus. Mas a verdade é que é assim que nós nos sentimos muitas vezes. Parece que a nossa vida é uma grande luta contra o Senhor. Às vezes a gente sente Ele do nosso lado, lutando por nós, mas às vezes nós nos sentimos lutando contra Deus. Aflitos, afligidos, nos perguntando por que estamos passando por aquelas determinadas circunstâncias e dificuldades da vida. Deus não é por nós? Parece que Ele tem sido contra nós. E se você já lutou, se você já enfrentou uma briga, ou talvez se você faça alguma luta, você sabe o quanto é desgastante lutar contra um adversário humano, muito mais contra Deus. E é isso que está acontecendo aqui com Jacó, quando naquela noite, no versículo 22, ele atravessa o Val de Jaboque, um pequeno lugar onde ele precisava atravessar águas baixas, mas que em momentos de chuva as águas estariam mais altas. No entanto, ele, depois daquela noite em Manaim, onde ele viu o exército de Deus, os anjos acampados, ele precisava atravessar rumo em direção à terra prometida, a terra dos seus pais. Mas lembre-se, Jacó está com medo, ansioso, temeroso, porque ele está indo de encontro a Esaú, seu irmão. Esaú está vindo e mesmo diante de tantos presentes enviados por Jacó, ele não tem certeza se ele vai ser bem recebido. E muitas vezes nós nos sentimos assim, mesmo tendo visto os anjos do Senhor ao nosso lado, mesmo tendo visto coisas maravilhosas de Deus por nós, nós ainda assim nos sentimos ansiosos e temerosos, porque precisamos enfrentar, seja o nosso passado, seja o nosso futuro, seja as nossas dificuldades que estão diante de nós. E Jacó faz isso, ele atravessa a sua família, os seus bens, talvez, muito provavelmente, por medo de encontrar com Esaú exatamente naquele lugar, e esgotar ali qualquer possibilidade de fuga. Lembra? Ele está fugindo de Esaú. E ele não quer ter ali um encontro naquele lugar com seu irmão Esaú, porque dessa forma ele seria morto com toda certeza. E ele, na noite, atravessa aquele local, e ele caminha em direção à terra prometida. Mas algo curioso acontece, irmãos, porque Jacó fica sozinho ali no Val de Jaboque, no ribeiro, e ele começa a lutar com um homem misterioso. O texto não fala quem é esse homem, pelo menos a princípio. No versículo 24 diz que alguém se pôs a lutar contra Jacó. Será que é Esaú, que veio de repente no escuro e começou a lutar contra ele? Será que é Labão, que violou os pactos e os termos de não ter ultrapassado aquela fronteira e veio para machucar Jacó? Será que é algum assaltante, que é alguém na noite procurando matar Jacó e se apropriar de tudo que ele tem? Nós sabemos quem é. Jacó lutou contra Deus. Nós sabemos pelo decorrer do texto, Jacó não sabia. O profeta Oséias, no capítulo 12, versículos 3 e 4, afirma isso de uma forma bem clara, que Jacó lutou contra Deus. É um entendimento que ele vai ter ao longo da sua luta, e ele começa a entender isso, especialmente, irmãos, quando este homem fere Jacó. E Jacó, ele entende que ele está diante de alguém muito superior a ele, em força e exatamente grandeza, porque com um toque, Jacó tem a sua coxa ferida. Alguns comentaristas vão dizer que é exatamente no nervo ciático. Quem sofre das dores do nervo ciático sabe o quanto é insuportável e o quanto é difícil se manter em pé.
Mas o fato é que Jacó foi ferido exatamente na sua capacidade de luta. Ele não poderia mais lutar desse jeito. Ele estava ferido, incapacitado. E diante do reconhecimento de que estava diante de alguém superior, o que ele fez é suplicar pela bênção desse alguém superior. Eu imagino Jacó ali, naquele momento agora no chão, sem forças para ficar em pé, porque já estava esgotado exatamente pela luta com esse homem superior, e agora manquejando, sem a capacidade de se sustentar pelas suas próprias pernas, ele segura o calcanhar, será? Nos lembrando de quem é Jacó, não é? Aquele que pega pelo calcanhar, que tenta fazer as coisas do seu jeito, mas nesse momento, irmãos, ele já não é mais o autossuficiente Jacó, capaz de fazer algo por suas próprias forças. Lembra, todo o esforço de Jacó ao longo da sua peregrinação é exatamente de força bruta, do seu próprio jeito, autossuficiente, poderoso por si mesmo, aquele que eu dou um jeito na vida, eu sei levar a vida pela minha própria força, eu sou um vencedor, eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém, eu vou caminhar pelas minhas próprias forças, eu vou vencer do meu jeito. É assim que Jacó pensava, mas não mais daquele momento em diante. Jacó foi ferido, e ele só podia fazer uma única coisa em relação àquele homem que estava lutando com ele: dá-me da tua bênção, me abençoes, eu não posso fazer nada mais por mim mesmo. Esse texto, irmãos, ele é relatado para nós exatamente porque Israel havia passado pela mesma situação de Jacó. O povo de Deus agora, não Israel, o indivíduo, mas o povo de Deus também estava peregrinando no deserto, e eles precisavam atravessar o deserto e então entrar na terra prometida para adquirir todas as bênçãos de Deus prometidas para eles. Mas eles não poderiam fazer isso de máscaras. Eles não poderiam fazer isso pela sua autossuficiência, pelo seu poder, pela sua força. Eles precisavam entender que eles dependiam do Senhor. Eles precisavam entender que eles dependiam de Deus. Era pela graça, não pela força do seu próprio braço, não pelas suas capacidades, pela sua inteligência, ou por serem um povo maravilhoso, pela graça de Deus. É isso que diz lá em Deuteronômio, capítulo 8, eu gostaria de ler com você esse texto. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. O Senhor diz a Israel, logo prestes a atravessarem a terra, o Jordão também, para entrarem na terra prometida: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções e se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Nas nossas lutas, na nossa peregrinação, meus irmãos, Deus quer conhecer o nosso coração, Ele quer nos ver sem máscaras. Olha o versículo 15 ainda também de Deuteronômio, 15 a 18. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Meus irmãos, Deus quer nos ver sem máscaras. Não há possibilidades de lutarmos contra Deus. Você precisa se render, querido. Você não é autossuficiente, você não tem poder o suficiente, você não tem condições por si mesmo de conquistar o favor de Deus, de ser abençoado por Deus. Você
precisa do Senhor. E é nesses momentos, irmãos, quando a nossa força é testada, quando nós já lutamos a nossa exaustão, que nós aprendemos a dizer de todo o nosso coração: Senhor, me abençoes, sem ti eu nada posso fazer. É assim que funcionam as sucessivas provas na vida de todos aqueles que temem ao Senhor. As sucessivas provas que se abatem contra nós, irmãos, nos levam a esse momento de dependência, a esse momento onde nós reconhecemos que só em Deus temos esperança. E o grande problema é que nós somos insistentes na nossa autossuficiência. É o nosso trabalho duro, os nossos esforços, do nosso estudo, o nosso jeitinho também. Mas quando nós somos feridos por Deus, nós não temos mais a quem recorrer. E então nós o seguramos com toda a nossa força, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Irmãos, essa é a santa petulância da fé, onde o nosso coração se agarra a Deus, como se não houvesse mais nada a que nos agarrar. E louvado seja o Senhor, por quando nós somos feridos, quando nós fracassamos, quando nós somos impedidos de voltar, quando nós temos que encarar o passado, quando nós temos que encarar o futuro. Qual é a sua situação? Qual é a circunstância da sua vida que você está sendo ferido, massacrado, machucado? Irmão, eu sei o quanto dói, e eu posso entender a sua dor, a sua luta, todos nós passamos, mas saia daqui hoje com a compreensão de que o Senhor está ferindo você para curá-lo, para livrar você da sua autossuficiência, para livrar você do seu orgulho. Deus está vindo te encontrar, irmão. Ao longo de toda a peregrinação de Jacó, Deus tem enviado ondas do seu sucessivo amor sobre ele, em formas de quebrantamento, em formas de bênção, em formas exatamente de revelação da sua palavra, revelação de quem ele é, para que exatamente ele chegasse a esse momento e fosse quebrantado e se tornasse um novo homem. Entenda, querido, que no final das contas Deus está mais interessado em nos transformar, aqui nos conceder tudo aquilo que nós queremos, porque normalmente o que nós queremos, o que nós batemos o pé, irá nos levar a algum tipo de ruína, algum tipo de decepção. Mas quando nós temos o Senhor, irmãos, mesmo que em algum momento nós o queiramos largá-lo, Ele não nos largará, Ele irá nos segurar, estará conosco para todo sempre. Eu me lembro, e nesse momento eu faço menção de Agostinho, um dos servos do passado, um desses que nós, quando lemos, quando na juventude é uma coisa, mas quando nós envelhecemos e lemos de novo, a gente fica surpreso. Agostinho também, ele passou por essa peregrinação na sua vida, tentando se livrar de Deus, mas no final das contas ele percebeu que estava lutando contra Deus, e finalmente ele se rende, e no capítulo 10 das suas confissões, ele diz o seguinte: tarde demais te amei, eu, criatura deformada, que mergulhei de cabeça nesses objetos de beleza que tu criaste. Ou seja, ele diz aqui nas suas confissões que ele estava tentando experimentar o que só Deus pode dar naquilo que Deus havia criado. E ele continua dizendo: tu estavas comigo, mas eu não estava contigo. Essas criaturas, esses prazeres momentâneos, me detiveram longe de ti, mas então tu me chamaste, gritaste e rompeste minha surdez, tu me tocaste e eu senti um desejo ardente de tua paz. Podemos parafrasear Agostinho e olhar para a luta de Jacó e dizer: o Senhor me feriu e curado fiquei. Irmão, entenda que as suas lutas é exatamente para que Deus possa te transformar. E esse é o nosso segundo ponto. Dos versículos 27 a 32, nós aprendemos que na luta com Deus, somos transformados.
Veja nos versículos 27 e 28, então, finalmente, que o homem, Deus, no que nós podemos chamar de uma teofania, ou seja, uma manifestação física do Deus Todo-Poderoso, pergunta o nome de Jacó. Bom, se você, como eu, crê que Deus é onisciente, você sabe que Deus conhecia já o nome desse indivíduo. Ele sabia o que estava fazendo e com quem estava lutando. Ele sabia que era Jacó. Mas Deus quer tirar de Jacó algo que só ele podia confessar. Jacó, como você se lembra na história, diz respeito àquele que agarra pelo calcanhar, que quer dizer aquele que age traiçoeiramente. E nesse momento eu imagino que Jacó passou sobre a mente dele uma recapitulação de tudo aquilo que já havia acontecido. Ele enganou seu irmão 2 vezes, ele enganou seu pai, ele foi enganado pelo seu sogro Labão, ele trabalhou duro, mas mesmo no seu trabalho duro, ele usou de técnicas traiçoeiras, trapaceiras, ele fugiu de medo de Labão, por medo, muito embora ele tenha visto o Senhor no capítulo 32, no versículo 1, ele envia também presentes para Esaú, tentando aplacar a fúria do seu irmão, também num ato de conciliação, como nós vimos com o pastor Ricardo. O que Jacó é, queridos, é exatamente esse misto de fé e incredulidade numa só pessoa. Mas nós não podemos antecipar um julgamento sobre ele, porque nós nos enxergamos assim muitas vezes. Somos esse misto de fé e incredulidade, de pessoas que creem e se agarram em Deus com fervor e temor. Em outros momentos nós estamos desviando, nós estamos desesperados, ansiosos, com medo. Você é Jacó? Qual é o seu nome? O que você diria se Deus te perguntasse agora quem você tem sido? Qual seria o seu nome? Mas é nesse momento quando Jacó confessa: eu sou o traiçoeiro, eu sou o trapaceiro, eu sou o autossuficiente que imagina que pela minha própria força vai conseguir as bênçãos de Deus. É que o Senhor diz no versículo 28, você não vai ser mais Jacó, mas sim Israel. E o significado de Israel, irmãos, é a ideia de que você lutou com Deus e com homens e venceu. Veja o que está acontecendo aqui. Não são apenas um punhado de bens, nem um pedaço de terra que Jacó está reivindicando de Deus, mas é nesse momento que ele obtém as verdadeiras e doces promessas do Senhor. Essa é a origem do povo pactual de Deus, daqueles por meio de quem a maldição do pecado, lá de Gênesis 3, seria quebrada e toda a terra seria abençoada, conforme Deus havia prometido ao seu pai Abraão, ou melhor, ao seu avô Abraão, em Gênesis capítulo 2. Por meio da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Veja, é isso que Jacó está recebendo nesse momento, muito além de todas as suas expectativas. E você já parou para pensar por que ele prevaleceu contra Deus? Ele caiu no chão aqui, mancando, ferido, ele não tinha mais forças para continuar, Deus acabou com ele com um só golpe. Como isso é possível? Essa é a pergunta que nós deveríamos fazer ao nosso texto. Veja, em primeiro lugar, que a ideia de mudar o nome demonstra a soberania daquele que renomeia. Portanto, o que está acontecendo é o Senhor reivindicando o seu senhorio sobre Jacó. E o que está acontecendo é que nessa recapitulação da jornada espiritual de Jacó, Deus lutou com ele nos seus próprios termos. Veja que nesse sentido, queridos, o que aconteceu é que Deus se humilhou, se rebaixou e lutou com Jacó, dando a ele as possibilidades de força, de uma luta um pouco mais justa. Deus
se humilhando nos próprios termos do homem. E então, quando aí sim, Jacó cansado, suado da luta, é ferido por Deus na sua capacidade de se manter e sustentar em pé, é que ele vence. A derrota de Jacó é a vitória, porque finalmente ele se rendeu a Deus. É agora, Jacó, que você pode ser abençoado, porque você entendeu que você depende de mim. Agora você venceu. É ao negar a si mesmo, é ao tomar a sua cruz, Jacó, que você vence. É morrer para si mesmo que você vence, Jacó. Isso te lembra alguma coisa? E então, irmãos, finalmente, Jacó, ao ter perguntado, tá, qual é o teu nome? Jacó, você ainda não entendeu? Você ainda não viu? Jacó não diz mais nada, mas no versículo 30 ele renomeia aquele lugar, Peniel. E o significado é maravilhoso, queridos, porque diz, vi a Deus face a face, todavia a minha vida foi poupada. Eu vi Deus, mas a minha vida foi poupada. Homem nenhum pode ver a Deus e ser poupado, mas Jacó, ao ser transformado pela misericórdia e graça de Deus, ele é poupado. Na peregrinação de Jacó, meus irmãos, ele saiu de Betel, em direção a Harã, a terra do seu sogro Labão, e naquele momento ele vê aquela escada, os anjos, ele reconhece que ali é a casa de Deus, mas na sua volta, ao entrar na terra prometida, ele também vê Deus, mas de uma forma muito mais pessoal, muito mais impactante. O que o texto está querendo nos dizer é que antes que o autossuficiente Jacó entrasse na terra da promessa, ele precisava ser mudado. Irmãos, esta é a verdade para todo aquele que faz parte do povo de Deus, para que possamos desfrutar das bênçãos de Deus, das promessas dele, para que possamos de alguma forma vê-lo resplandecer na face de Cristo, como hoje nos nossos dias. Nós precisamos ser mudados. A transformação de Jacó começa pela sua confissão. Eu sou um enganador. A sua máscara havia caído exatamente naquele momento, e a pergunta que nós precisamos responder é: qual é a máscara que nós usamos? Talvez você use a máscara do trabalhador, mas que esconde por trás o ganancioso. Ou quem sabe você usa a máscara do religioso, que cumpre todas as tarefas e requisitos da igreja, da comunidade a qual você pertence, mas talvez você esteja escondendo a face do culpado, aquele que é cheio de medo, cheio de culpa. Ou então a máscara do moralista, que se apresenta de uma forma tão bondosa e tão moral e tão ética diante de outras pessoas, mas por trás esconde os seus vícios, as suas fraquezas, os seus pecados mais terríveis, que não podem ser talvez mostrados diante de pessoas, mas Deus conhece, Deus está vendo. Irmãos, a ideia é, Deus veio para nos encontrar, nos ferir, nos curar e nos salvar. Meu irmão, por mais que você seja esse Jacó aí por dentro, cheio de culpa, cheio de vícios, cheio de ganância, cheio de orgulho, cheio de autossuficiência, cheio de vícios, cheio dos pecados mais obscuros, de um passado sombrio, de um passado tenebroso, saiba que o nosso Deus é aquele que tem poder para transformar.
E Ele está atrás de você. E Ele vai te alcançá-lo. O convite e a minha oração é para que você não resista mais. Para que você não precise levar grandes feridas para toda a sua vida para se lembrar de quem você é e quem você se tornou em Cristo Jesus. O que nós aprendemos desse texto, meus irmãos, não é sobre Jacó segurando o anjo e não o deixando subir. Eu acho até que eu faria uma música com isso, né? Pelo contrário. Se trata de Deus segurando Jacó até transformá-lo. Toda peregrinação, toda jornada, todas as experiências de Jacó o levaram até esse momento onde ele foi transformado. E, irmão, entenda, é assim também em nossa vida. Deus está nos conduzindo pela peregrinação deste mundo, pelas jornadas dificultosas da nossa vida, até mesmo pelas bênçãos que nós recebemos, para que sejamos transformados, para que sejamos libertos de nós mesmos, para que sejamos libertos do nosso orgulho, para que possamos ver Deus face a face, contemplá-lo como Ele é, entender que o que Ele tem para nós é superior a tudo aquilo que nós pensamos conquistar pelo nosso próprio braço, pela nossa própria força, pela nossa própria autossuficiência. Nesse sentido, o nosso texto não nos aponta, não nos indica nenhuma forma de nos empenhar com força para conquistar as bênçãos de Deus. Pelo contrário, é um chamado a confiarmos na plena graça do Senhor sobre a nossa vida. Só Tu tens, Senhor, as palavras de vida eterna. Para quem nós iríamos? A quem nós recorreríamos? Jacó entrou na terra prometida, queridos, e deu origem a esse povo pactual de Deus, porque ele aprendeu a se esforçar da única forma válida, se agarrar a Deus com todas as suas forças, confiando na sua graça infinita e na sua misericórdia. Foi assim que ele recebeu as promessas de Deus, não pela sua força bruta, nem pela sua engenhosidade, mas pela sua graça. O nosso esforço, meus irmãos, se resume em se agarrar a Cristo, se resume em confiar em Jesus e viver por meio dele. O caminho para a nossa vitória, o caminho para desfrutarmos da paz, da alegria que tanto esperamos na jornada desta vida, meus irmãos, é nos lançarmos, em primeiro lugar, confessando quem nós somos e crendo neste que foi ferido por nós, para que recebêssemos um novo nome. E o seu nome, meu irmão, começa em Cristo Jesus. É a sua transformação, a sua nova vida. E Ele te chama para desfrutar dessa nova vida. Ferido por Ele? Talvez. Cansado da peregrinação, muitas vezes. Mas com a certeza de ter visto o Senhor. De tê-lo contemplado face a face. De tê-lo conhecido de forma especial. De ter desfrutado de suas mais ricas e doces bênçãos. Louvado seja o nosso Deus, que nos fere para nos curar. Muito obrigado, Senhor, porque Tua palavra tem a mesma capacidade e poder que aquele dia Jacó enfrentou. Tua palavra tem capacidade e poder para nos ferir, mas sabemos que não é uma ferida para a morte, mas é uma ferida para a vida. Uma ferida para finalmente desfrutarmos da Tua presença em nós, para a glória do Teu nome vivermos, contemplando a face de Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Deus, se há alguém aqui que ainda não recebeu esse novo nome por meio do novo nascimento em Cristo Jesus, que essa pessoa seja transformada, que essa pessoa seja regenerada nesta manhã. Ó Deus, o Senhor não precisa de muita coisa para vencer.
mas que esta pessoa que aqui entrou possa parar de lutar, possa finalmente se render a Ti e ser tocado pelo Senhor. E se há, ó Deus, alguém também dentre os nossos irmãos que tem peregrinado, sofrido, lutado, batalhado, dado duro, se esforçado, mas que já está cansado de lutar, que já está cansado de ser quem é, que o Senhor hoje possa trazer a cura, a libertação, a transformação necessária, para que ele finalmente viva livre, em novidade de vida, e experimente de fato as bênçãos de paz, alegria que o Senhor tem nos dado por meio de Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor, bendito seja o seu nome, o Deus que nos fere para nos curar. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo, morto e ferido na cruz por nós, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Aleluia. Glória a Deus.